Olá, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do YouTube. Meu nome, se você não sabe, é Victor, eu sou economista, adoro econometria e tô aqui para te ensinar hoje a aplicar um modelo de probabilidade, né? Então, modelo que tem uma variável binária como variável dependente. E vou te mostrar hoje como a gente faz para modelar esses eventos, que a ocorrência deles é sim ou não. Antes de começar, queria pedir para você deixar um like, se inscrever, porque isso é importante, ajuda o canal a crescer e me mostra que você tá gostando do conteúdo e que eu posso fazer mais, tá? Eu vou usar como referência o livro do Wooldridge, que é esse livro famoso aqui de econometria. Antes de começar, só explicar um pouco da ideia, né? Como você está vendo essa figurinha aqui, quando você tem uma variável que ela tem ocorrência sim ou não, ou por exemplo, aconteceu uma fraude, aconteceu um erro, ou então, por exemplo, no caso do nosso exemplo que a gente vai usar, participação feminina no mercado de trabalho. E aí a mulher participa ou não participa no mercado de trabalho naquele período. Então, quando você tem esse tipo de variável, existe uma modelagem um pouco diferente que a gente tem que fazer, que não a modelagem mais tradicional, utilizando o modelo de regressão linear. Eu vou te mostrar no final que, na verdade, a gente pode usar também em conjunto o modelo de regressão linear, mas ele é ruim para a parte de previsão, porque a questão é, quando você tem essas variáveis de ocorrência, na verdade, quando a gente modela, a gente quer entender a probabilidade de ocorrência daquele evento. Quando você usa o modelo de regressão linear, você pode prever probabilidades ou negativas ou acima de 1. E isso não faz nenhum sentido. Só que eu vou te mostrar que, para explicar o fenômeno, é uma modelagem razoavelmente válida, tá? A gente vai ver no final todos os resultados dos modelos, do Probit, do Logit, e a gente vai ver que eles contam mais ou menos a mesma história. Inclusive, essa é uma ideia, né? Se você usa os três modelos, eles não contam a mesma história, você tem que olhar com um pouco mais de cuidado para os seus dados, tá bom? Então, vamos lá. Hoje eu vou fazer em R, no primeiro vídeo eu fiz com Stata e no próximo eu faço com Python, porque aí todo mundo fica feliz, né? A gente vai começar entendendo qual que é a nossa base de dados. Começar o código para pegar os dados que o Wooldridge disponibiliza. E já fica uma dica aqui, se você que está fazendo aí análise de dados e tal, é muito legal você pegar essas aplicações que o Wooldridge faz no livro dele e tentar fazer você mesmo, né? Pegar os códigos, rodar e tal. Isso daí te ajuda, tá? É o que a gente vai fazer aqui. Vamos lá. Bom, então eu estou colocando aqui as bibliotecas que eu vou usar. Se você não tiver essas bibliotecas instaladas, você vai usar um install packages aqui, tá? Install packages, i4n e tal, e assim sucessivamente para as outras bibliotecas também que você vai usar. E depois disso a gente vai pegar a base de dados que está sendo usada, né? Eu vou carregar ela aqui e depois eu explico o que significa cada variável. Aqui, deixa eu te mostrar, ó. Só explicando um pouquinho do RStudio aqui, nessa partezinha de cima aqui é o nosso script, onde a gente vai fazer o código. Aqui embaixo é onde saem os resultados. Aqui é onde ficam as nossas variáveis, as nossas bases de dados, e isso daqui é bem interessante porque em relação ao Stata, né, você pode colocar várias bases de dados aqui, é mais prático nesse caso. E aqui embaixo saem os plots. Então, a gente olhando aqui a basezinha, ó, a gente pode clicar nela também que ela vai aparecer aqui. Mas o que a gente tem? Cada observação é uma mulher. E aí elas reportam se estão no mercado de trabalho ou não. E tem algumas outras variáveis aqui. Mas a primeira a definição do livro é: se a mulher reporta trabalhando por salário fora de casa em algum ponto durante o ano de 1975 e 0 caso contrário. Então essa é a nossa variável, né? Isso daí que a gente quer entender quais são os fatores que influenciam na probabilidade de ocorrência desse evento. E tem algumas outras variáveis aqui, como por exemplo, tem a educação da mãe, educação do pai. Isso daqui é NWife Inc. O salário do marido, né? Você tem EDUC, que é anos de educação. A idade, que se tem filho, né, com menos de 6 anos ou filhos entre 6 e 18 anos, então tem essas duas categorias, e quantos filhos são. Tem a variável também de expertise, que está aqui, ó, que são quantos anos de experiência prévia no mercado essa mulher tinha. Então aí a gente vai usar algumas dessas variáveis aqui para prever. Eu vou fazer a primeira modelagem com o Logit, depois com o Probit e depois a gente faz com o modelo linear. E aí a gente vai usar essa função GLM aqui. Ela é usada tanto para estimar o Probit quanto para estimar o Logit. Então a gente vai fazer aqui o in LF, in labor force. E aí isso daqui tem relação com a renda do marido, educação, expertise ao quadrado. A ideia, aí depois disso eu vou ter idade, a quantidade de crianças, né? Kids LT6 e Kids GS6.
e definir que nesse caso aqui eu estou estimando um logit. E claro, os dados que eu vou usar. Beleza? Aí roda isso daqui, seleciona, Ctrl Enter. Pronto, modelo rodado. A gente vai mostrar ele agora. Então, Summary. E ele vai aparecer aqui embaixo. Beleza, então o que a gente tem aqui? Alguns resultados mostrando, enfim, efeitos diversos. Por exemplo, o nível de educação tem um efeito com um p-valor muito baixo, né? Então, é improvável, dado esses dados aqui, que esse efeito não exista, né? Então, rejeita a hipótese nula. E aí, eu vou tentar evitar falar aqui sobre significativo a 5%, 1%. E se você não entende muito bem o porquê, dá uma olhada no meu vídeo sobre p-valor, porque lá eu falo como essa linguagem de significância, usando um corte, ela está sendo repensada, né? E é interessante a gente repensar isso mesmo, porque essas probabilidades, elas não são probabilidades, né? Não são coisas certas. Então, não tem por que definir um critério de corte que abaixo daquilo o resultado existe, acima daquilo não. Isso não faz sentido. Então, por isso, eu estou evitando falar essa linguagem do nível de significância, mas se você fosse falar mais classicamente, né? Você tem um resultado significativo aqui, a depender desses níveis aqui, né? Eles estão usando uma convenção diferente do que se usa na economia, né? Na economia você usa 3 para 1%, 2 para 5% e 1 para 10%. Só que aqui está usando um nível de estrelinhas menor, né? Enfim, isso não importa muito. Vamos evitar ficar fazendo a econometria da estrelinha, né? Vamos entender o que está por trás disso. Mas enfim, voltando, a gente tem resultados mostrando que você tem um nível educacional, um nível de expertise, que essas coisas influenciam no resultado. E aí a expertise ao quadrado tem um efeito negativo, né? Então você tem um efeito não linear ali. Quanto mais velho, menor a probabilidade. E os filhos também diminuem a probabilidade dessa mulher estar na força de trabalho, né? Principalmente para os filhos menores de 6 anos. Os maiores, não. Agora, como que eu vou saber se esses resultados aqui são economicamente relevantes? Porque estatisticamente vários são, né? Mas economicamente relevantes, ou seja, será que esse efeito, ele é um efeito que na vida real da pessoa atrapalha mesmo? Ou é um efeito tão pequeno que é irrisório? E aí olha para mim aqui, a gente não consegue responder essa pergunta assim, olhando para aqueles números que eu te falei. Por causa disso daqui que eu tô te mostrando. Novamente, o modelo, né, essa curva aí, ela depende do X para você ver qual que é a inclinação naquele ponto. E como a gente interpreta que o efeito é a inclinação da reta, como é que você vai interpretar esse efeito se a cada ponto de X o efeito muda? Por causa dessa modelagem aí. Então a gente tem que linearizar esses resultados, né? A gente tem que fazer os efeitos parciais deles. Só que antes disso eu vou fazer esses efeitos parciais, mas antes a gente vai fazer o modelo Probit também e o modelo de regressão linear múltipla para essas mesmas variáveis, para a gente comparar todos os resultados depois, tá bom? E uma coisa, qual que é a diferença do Probit para o Logit, né? Eles usam funções diferentes para fazer essa transformação. Um usa a função logística e o outro usa a função densidade e probabilidade. Na teoria, um dá mais peso para as caudas, né, para eventos mais raros que o outro. Mas na prática é quase a mesma coisa. Então, usa o que você achar mais interessante. É meio que isso. Assim, nesse contexto, né, da econometria, que a gente tem uma quantidade de dados grande. Então, voltando aqui, né? Mas uma coisa que é interessante falar também enquanto eu faço código aqui é o seguinte. É importante que os seus dados, eles representem, né, as classes. O 0 e o 1 tem que ter uma quantidade suficiente de informações para você fazer essa estimação. Porque assim, não adianta muito você ter uma base com 1000 observações 0 e 5 observações 1, entende? É claro que existem problemas, como por exemplo fraudes e tal, que você tem um desbalanceamento entre as classes. Mas isso não é um problema. O problema é, na verdade, você ter uma quantidade suficiente que você tenha informações. Vamos supor que você tem 5.000 casos para 200 fraudes. Você tem 200 fraudes ainda, você tem 200 observações de fraude, né? Por mais que você tenha 5.000 de não fraude. Apesar de ter esse desbalanceamento, eventualmente você consegue fazer uma explicação razoável desse fenômeno. Agora, isso eu estou falando na parte de econometria para você explicar, mas eu não estou falando da parte de previsão, né? E da parte de previsão, aí a gente entraria em outros modelos de machine learning e tal, não é
é para a seara que eu tô indo, tá? Então vamos lá, rodando aqui esse modelo agora. E aí pronto, a gente tem o resultado do Probit. E aí você vê, olha só, por que eu estava te falando da questão da gente não conseguir interpretar esses coeficientes do jeito que eles vêm aqui. Porque aqui em cima, ó, eu tenho o resultado de 22, né? 20, menos 1.4. Aqui eu tenho o resultado de 12, 13, menos 8,6. Então, assim, a depender do modelo, o tamanho do coeficiente cai pela metade. Não é isso. É porque, como eles usam funções diferentes, os resultados saem diferentes, mas a gente precisa retransformar de volta e a gente vai fazer isso daqui a pouco. E agora eu vou fazer essa mesma análise com o modelo de regressão linear, com OLS. Só mudando essas coisinhas aqui. Beleza, então eu rodei o modelo de regressão linear. E aí, o que você encontra aqui? Esse resultado, diferente dos outros que eu rodei, então se eu colocar aqui o Logit de novo, você vai ver um efeito, muito maior. Aqui é 22.22 e aqui é 0.038. Então, o que isso aqui significa? Esse é o efeito straightforward, digamos assim. Esse é o efeito médio mesmo na probabilidade. Ou seja, um ano a mais de educação está associado com 3,8% de aumento de probabilidade da mulher entrar no mercado. Ou, quer dizer, da mulher estar participando do mercado. Então, se você multiplicar isso por 10 anos a mais de educação dessa mulher está associado com 38% a mais, dado todas as outras coisas constantes, né? 38% a mais de probabilidade dela tá no mercado de trabalho. É isso que esse resultado significa, beleza? E aí eu quero te mostrar como que quando você faz o efeito marginal desses negócios aqui, ou seja, lineariza isso, né? Então você transforma aqueles resultados que dependem de x, na verdade, numa média de x, como que os resultados são semelhantes, na verdade, com o modelo de OLS. Então vamos fazer aqui a análise de efeitos parciais médios. Bom, fui pegar aqui a biblioteca MFX e eu descobri que eu não tenho ela instalada. Então vamos fazer a instalação dela. Install Packages MFX. Beleza. Agora eu carrego ela e eu vou fazer a análise desses efeitos parciais médios, né? Então, ó, a gente vai pegar essa função aqui, Logit-MFX, e é meio que essa mesma... Eu vou pegar essa mesma equação aqui. Essa primeira é a dependente, né? Eu acho que eu não sei se eu expliquei isso, mas a primeira é a dependente e o resto são as explicativas, né? Acho que isso ficou óbvio, né? Beleza, coloquei isso aqui. Rodei. Olha esse resultado aqui, como ele não é bastante parecido em relação à regressão linear. Então vou colocar a regressão linear aqui, deixa eu aumentar isso aqui. Ó, educação 0.39, educação aqui 0.38. É claro que vai ter umas diferenças, né? Mas é muito próximo do efeito parcial médio desses modelos de probabilidade em relação ao próprio resultado da regressão linear. Beleza? Então, é assim que se faz essa aplicação aqui no R, com o objetivo de explicar determinantes da ocorrência do evento. Se você quiser fazer previsão, outros modelos, tipo XGBoost, eles vão fazer um trabalho melhor do que esses daqui. Mas a gente usa eles porque esses modelos que são usados para previsão, a gente não consegue saber muito bem qual que é a função que ele está fitando ali, né? Ele abre mão de interpretabilidade para conseguir acertar mais, tá? Então, aqui na econometria, quando a gente for fazer essas análises aqui, se o nosso objetivo é explicar a ocorrência do fenômeno, a gente usa esses modelos aqui que são mais paramétricos, que a gente consegue entender o que está sendo feito e explicar cada efeito ceteris paribus, né? Ou seja, controlando por todos os outros e identificar o efeito de cada variável. Bom, então é isso, espero que você tenha gostado. Se você não me segue ainda no Instagram, me segue lá, porque eu tô sempre postando conteúdo de econometria e respondendo a galera por lá. E deixa o seu comentário aqui, o que é que você achou, o que é que você não achou, quais que são outros conteúdos que eu posso fazer que sejam interessantes para você também, tá bom? Então deixa o seu comentário aqui caso você tenha alguma dúvida, ou também entre em contato comigo no Instagram que eu vou ter o prazer de trocar uma ideia com você lá, tá bom? Então é isso aí.